Olá, sejam muito bem-vindos à disciplina de registro de imóveis, finalizando o módulo 4, nosso último módulo, nossa última aula, onde estamos tratando da prática registral. Nesta unidade, vamos abordar os atos de registro em espécie e a adjudicação compulsória extrajudicial. Dentro dos atos de registro em espécie, selecionei a instituição do bem de família no registro de imóveis para abordar com vocês na prática registral. Porque existem diversas espécies de registro, diversas espécies de averbação. Mas aqui vamos falar da instituição do bem de família no registro de imóvel. Bem, a instituição do bem de família no registro de imóvel, ela segue o procedimento previsto na Lei de Registros Públicos, que é a Lei 6.015 de 73, e começamos pelo conceito de bem de família. O que é bem de família? Bem de família é conceituado pela própria lei como prédio urbano ou rural, incluindo suas pertenças, acessórios, cuja destinação é para a residência da família. E para bem de família, né, este valor e tudo mais dessa residência destinada aí à entidade familiar, não pode haver aí excesso, né, não pode exceder no âmbito do patrimônio líquido dos indivíduos 1/3 do patrimônio líquido. E o bem de família, ele pode abranger, além dos pertences, dos acessórios, valores mobiliários, cuja renda ou destinação seja aí comprovadamente aplicada na conservação deste imóvel. Então, não basta ter um imóvel destinado ao bem de família. É necessário também, ele tem um custo. Então, a renda pode ser destinada à conservação e ao sustento do núcleo familiar também pode ser constituído aí e instituído enquanto bem de família. Este conceito que trouxe aqui para vocês é do Luiz Guilherme Loureiro, previsto na obra que consta aí nas referências. A finalidade, né, do Instituto do Bem de Família é proteger a família em relação aos riscos econômicos, negócios que eventualmente sejam praticados de forma aí, duvidosa, que possam colocar em risco o bem-estar dessa entidade familiar, ou até mesmo pensando na morte do cônjuge, que seja o principal provedor responsável pela subsistência dessa entidade familiar. Esta a finalidade de haver na lei um bem aí que pode ser destinado e constituído enquanto bem de família, ok? No ordenamento brasileiro, existe o Instituto, né, do Bem de Família, ele está previsto tanto no Código Civil como numa lei própria, que é a Lei 8.009 de 90. O Código Civil, ele fala do bem de família voluntário, que é o que vamos tratar dentro do registro de imóveis. A lei do bem de família, aí que é a Lei 8.009 de 90, ela fala do bem de família involuntário, ou também chamado de bem de família legal. O bem de família voluntário, né, os dois institutos, eles coexistem, mas não se confundem, tá? Então, o bem de família voluntário ou convencional, ele é facultado, ou seja, há uma discricionariedade à entidade familiar, ou aos cônjuges. E estes, por meio de uma escritura pública ou ainda por meio de um testamento, podem destinar parte do seu patrimônio, né, uma fração do patrimônio líquido, que será isenta de execuções por dívidas que vierem a ser aí adquiridas posteriormente à constituição do bem de família. É claro que não estará totalmente isento. No caso de dívidas tributárias do próprio bem de família ou dívidas de condomínio do próprio bem de família, elas podem aí, essas dívidas podem ter como objeto uma penhora, né, deste bem, por exemplo, para quitar essa dívida, ok? Bem, o bem de família, então, convencional, é esse ato pelo qual essa família vai destinar uma fração do seu patrimônio para essas situações. Então, ele vai ter que constituir, porque ele não é obrigatório, não é legal, ele é voluntário, ele é convencional, tá? Então, neste caso, vão ser feitos 2 registros.
um no registro do livro de matrícula do imóvel, na própria matrícula do imóvel, e outro registro que vai corresponder à transcrição integral do título que institui o bem de família no livro 3. Bem, como regra, nós temos, então, as regras tanto do Código Civil como as regras da Lei de Registros Públicos que serão aí aplicadas. Começando por quem tem legitimidade, quem pode instituir um bem de família. Tá? A lei fala, né, que cônjuges, tá, ou entidade familiar possa aí fazer a instituição. Então, começando por cônjuges ou entidade familiar. Tá? Vejam, cônjuge ou entidade familiar podem instituir, o código permite aqui não apenas a família tradicional, constituída por marido e mulher, tá? Mas também pelo conceito mais amplo de família que hoje existe, aceito pela jurisprudência, inclusive é difundido, tá? Podemos assim dizer. Então, abrange união estável, famílias monoparentais. O que são famílias monoparentais? Famílias constituídas por um dos pais ou de seus descendentes. Tá? Então, isso segue essa ideia segue, inclusive, o que determina a jurisprudência do STF, do STJ, que se inclinam cada vez mais ampliando esse conceito de família. Ainda, terceiros. Um terceiro pode destinar um bem dele para bem de família, tá? Beneficiando o outro, tá? Pela previsão do parágrafo único, tá? Do próprio artigo 1711, é possível sim, né? O parágrafo único diz que pode haver, neste caso vai se dar, o instrumento será por testamento ou por doação, e é claro que aqui estará dependendo, né, para produzir efeitos, a aceitação é uma condição, né, que é a aceitação expressa das pessoas aí, dos indivíduos que serão beneficiados pela instituição daquele bem de família. Bem, o intuito da lei é garantir, né, que a família esteja protegida com uma fração ali mínima do seu patrimônio, com algum imóvel onde ela possa residir, ter o seu abrigo, ter um lar. E a pergunta que se faz é, e o solteiro? A pessoa solteira, a lei fala em cônjuge, entidade familiar de uma forma ampla, terceiros, e o solteiro? O solteiro pode instituir um bem de família? Veja, a pessoa sozinha, a pessoa solteira, é uma questão um pouco mais controvertida, tá? Então, a pessoa que reside sozinha no imóvel, se ela pode ou não ser tutelada aí pelo Instituto do Bem de Família. No STJ, Superior Tribunal de Justiça, existem ali turmas, né? Existem decisões com posições favoráveis, mas também existem posições contrárias a essa possibilidade. Embora se note uma predominância atual pela possibilidade de impenhorabilidade constituída pelo bem de família, abranger até mesmo uma pessoa solteira que resida sozinha naquele imóvel. Então, nós temos precedentes, mas vejam, é um tema controvertido, não dá para dizer é aceito ou não é, tá? Pelo contrário, é controvertido, ok? Aqui, os fundamentos até, a doutrina que critica dizer que pode se estender a pessoa sozinha, o solteiro, se dá em razão de dizer que, olha, o bem de família, ele vem de um princípio do direito de família. Já essa ideia de proteger para a pessoa solteira, estamos ampliando, estamos indo lá para a Constituição, para o direito de moradia. Tá? Então, há esse embate com relação a esses fundamentos, ok? E o que pode ser objeto da instituição de um bem de família? Tá? O objeto do bem de família, né, como determina o artigo 1712 do Código Civil, pode ser prédio residencial destinado ao domicílio familiar. E esse prédio residencial, esse imóvel residencial, ele pode ser urbano ou rural. Tá? O que é importante? Que tenha destinação residencial, que seja o domicílio conjugal. Tá? Então, o prédio tem que ter destinação residencial. Não pode ser um simples terreno,
Ah, então, não importa se é urbano ou se é rural, tem que estar apto a abrigar a família. Tá? No caso de imóvel rural, inclusive, né, diferentemente do que ocorre com o bem de família legal ou obrigatório, né, não vigora a limitação, né, de abranger apenas a sede da moradia, com os respectivos bens móveis, ou uma pequena propriedade rural trabalhada pela família, né, para pequena propriedade rural familiar. Tá? Então, a gente pode dizer que, dependendo do patrimônio daquele indivíduo, podemos ter grandes áreas, né, grandes propriedades rurais destinadas como bem de família, desde que preenchido todos os requisitos aqui exigidos, ok? Bem, o limite, aliás, além do limite, dentro do âmbito do objeto ainda, além do imóvel rural ou urbano, valores mobiliários, tá? A lei prevê aqui a possibilidade de que valores mobiliários, tá? Aqui o que vai ser objeto, né, de proteção do bem de família? A renda destes valores mobiliários, que são valores operados aí na Bolsa de Valores, por exemplo, né, ações, debêntures, enfim, do mercado de capitais, tá? A renda destes valores vai ser aplicada na conservação do imóvel e no sustento da família. Tá? Então, por isso que é também abrangido enquanto bem de família convencional. Limite, né? Então, tem os interessados legitimados, o objeto, o limite, terceiro aí, terceiro elemento a ser estudado no âmbito do bem de família. Limite, tá? O bem imóvel ou os valores mobiliários afetados máximo tem que representar no máximo 1/3 do patrimônio líquido dos instituidores. Tá? Então, para que possa ser possível a instituição de um bem de família, a família, né, ela tem que ter aí uma renda, um patrimônio 3 vezes maior do que ela pretende reservar como bem de família, porque 1/3 vai ser destinado como bem de família, ok? Então, há uma crítica até da doutrina dizendo que essa regra, ela restringe um pouco a utilização deste instituto, porque nem todos, considerando a população brasileira, tá, não é comum que as pessoas tenham aí um patrimônio de valor superior a 3 vezes o seu imóvel residencial, a ponto de poder destinar enquanto bem de família. Mas existe a regra. Importante, este valor tem que estar líquido ao tempo da instituição. Se depois eu contrair dívidas que tomem todo o meu patrimônio líquido, não fique com nada disponível, somente o meu bem de família, foi posterior, vai estar resguardado, ok? E ainda, um único imóvel, tá? Então, um único imóvel, tá? Não posso somar aí. Às vezes eu tenho 10, vou pegar 3 e destinar como patrimônio mínimo. Não, é um único imóvel. E neste imóvel também vai ser utilizado enquanto moradia, ok? Bem, o procedimento, né, para poder instituir. Então, o ato de instrumentalização será uma escritura pública ou um testamento. E o procedimento está previsto nas regras do artigo 261 até o artigo 265 da Lei de Registros Públicos. O instituidor, aquele que quer instituir, né, vai apresentar perante aí o oficial de registro a escritura pública ou testamento, né, de instituição, para que mande publicá-la na imprensa local ou na capital do estado, quando não houver imprensa local na localidade. Essa ideia, né, por que é feita essa publicidade? Para que credores tomem conhecimento do que ele está fazendo, né? E sempre lembrando, nada, da mesma forma que, ainda que seja publicado, respeitados os prazos, nada afasta a possibilidade de uma ação judicial posterior para discutir, inclusive, a validade dessa instituição do bem de família. Porque, repito, nenhuma lesão ou ameaça de lesão de algum direito pode ser excluída da apreciação do Poder Judiciário no âmbito do direito brasileiro. Então, recebido o título, o oficial vai publicar o edital. Esse edital vai aí conter, o que precisa, né? Um resumo da escritura com a qualificação completa, né, do instituidor, quem é o nome, nacionalidade, profissão, e o nome, inclusive, do tabelião que fez, que ali deu aí andamento. Ainda é importante registrar a situação e características do imóvel.
Tá? Depois, também vai conter, né, na publicação deste edital, vai constar o aviso de que, se alguém se julgar prejudicado em razão da instituição daquele bem de família, esse alguém tem o prazo de 30 dias, contados da data de publicação, para reclamar, apresentar-se, manifestar-se contra a instituição daquele bem de família, e essa reclamação é feita por escrito e perante o oficial que está dando aí publicidade. Tá? Então, finalizou o prazo desse edital, não teve nenhuma reclamação, o oficial vai transcrever a escritura integralmente, a escritura que lhe foi apresentada, no livro 3, tá? E ainda vai fazer a inscrição na matrícula, né, do respectivo imóvel, arquivando um exemplar do jornal em que a publicação houver sido feita e restituindo o instrumento ao apresentante com nota da inscrição. Agora, se houver reclamação, se alguém naqueles 30 dias manifestou-se contra, disse que seria prejudicado pela instituição do bem de família, o oficial vai entregar àquele que buscou a instituição do bem de família cópia dessa reclamação e vai devolver para ele, né, a escritura, com a declaração, né, que houve a suspensão aí do registro, e vai cancelar aquela pré-anotação feita. Por quê? A pré-anotação gera direito de preferência, então tem que cancelar. Tá? Neste caso, o interessado ou o instituidor pode pedir para que o juiz faça, que o juiz institua. Tá? E aí vai ser o juiz que vai decidir ou não. Notem novamente um procedimento administrativo dentro do âmbito do registro de imóveis. Se o juiz conceder, diante daquilo que lhe foi apresentado, ele vai comunicar a esse reclamante, no caso, o reclamante é aquele que apresentou alguma impugnação ao bem que estava sendo instituído, que ele tem direito de ajuizar uma ação judicial para anular esse ato de instituição, ou ainda, em alguma dívida, entre com a execução para buscar aí os meios cabíveis para ressarcir o seu direito, ok? Esse despacho do juiz vai ser irrecorrível na esfera administrativa, tá? Então, se o juiz defere, vai ser transcrito integralmente, junto com esse instrumento apresentado, se constituindo um novo título, e esse novo título vai receber um novo número de ordem de prenotação quando ele for apresentado. Vejam, por quanto tempo, uma vez instituído aí o bem de família, por quanto tempo ele dura? Tá? Ele dura enquanto viver um dos cônjuges, ou na falta destes, até que os filhos completem a maioridade. E esta é a regra que vigora aí estabelecida, né, pelo Código Civil, nos termos aí do artigo 1716. Ok? Bem, e aí, um outro título para vermos com relação à prática registral é o compromisso de compra e venda. E dentro do estudo dos atos em espécie, vamos ver o compromisso de compra e venda. Então, o compromisso de compra e venda, esse contrato preliminar, né, onde as partes se obrigam a outorgar uma escritura pública ou um contrato definitivo para um momento posterior, após cumprida algumas condições, que geralmente é um pagamento parcelado, né? Está previsto lá no Código Civil. Só que o Código Civil previa que, imaginem, eu compro parcelado, tá? Eu vendi, eu comprei. E aí eu, comprador, quitei e o vendedor, por algum motivo, tem algum problema ou simplesmente se recusa a outorgar a escritura definitiva para que eu possa registrar, né? O que vai acontecer? Neste caso, pelo Código Civil, caberia a ação de adjudicação compulsória pela via judicial. E agora nós temos uma grande novidade no registro de imóveis, que acrescentou-se ao artigo 216 da Lei de Registros Públicos, o artigo 216-B, que prevê a adjudicação compulsória de imóvel, objeto de promessa de compra e venda aí, né, ou de cessão, de forma extrajudicial, que passaremos a analisar. Então, a adjudicação compulsória extrajudicial, ela é uma modalidade que vai se dar, né, para que seja outorgado o título a alguém aí e posteriormente registrado no registro de imóveis, quando há uma impossibilidade ou incapacidade ou recusa até mesmo do comprador em fazer isso ao término do cumprimento de uma obrigação essencial no contrato de compromisso de compra e venda. Então, isso vai se dar no registro de imóveis da situação do imóvel, então, onde o imóvel está aí registrado, independente do domicílio dos
das partes envolvidas. Tá? Lembrando, sempre, é sem prejuízo da via jurisdicional, ou seja, se eu me sentir lesado ou se eu quiser, posso optar pela via judicial? Posso, mas também agora existe a via extrajudicial. Permite-se, então, a adjudicação compulsória do imóvel, objeto de compra e venda ou cessão, pode ser feita extrajudicialmente neste registro de imóveis da situação do lugar aí onde o imóvel esteja situado. Vejam, além das regras do artigo 216b da Lei de Registros Públicos, né, que foi alterada pela Lei 14.382, existem regras específicas do Código de Normas da Corregedoria Nacional de Justiça, tá? E esse código ele foi aprovado pelo provimento 149, lá de agosto de 23, e ele foi alterado, tá, na sequência, em setembro, um mês depois, em setembro de 23, pelo provimento 150. Tá? E esse provimento 150 é exatamente o provimento que estabelece regras para o processo de adjudicação compulsória pela via extrajudicial, nos termos do artigo 216b da Lei aí de Registros Públicos, ok? E vejam, a lei trata de forma bem breve. E em razão disso, são 3 parágrafos, 6 incisos, em razão disso, surgiram várias dúvidas, várias regras conflitantes, e por isso que a Corregedoria Nacional de Justiça se manifestou e publicou um provimento específico para tratar do tema, ok? Vejam, é uma grande inovação que visa dar celeridade com segurança jurídica aos processos de adjudicação compulsória que antes dependiam de ação judicial. Então, com isso, a partir de agora, o comprador pode requerer a adjudicação diretamente no cartório de registro de imóveis competente. E para isso tem algumas requisitos, né, algumas coisinhas que precisam ser aí observadas. Então, tem a finalidade, portanto, de autorizar, né, o comprador a exigir do vendedor esse título aquisitivo que vai lhe conferir a propriedade, que vai ser registrado. Quem está legitimado? Pelo parágrafo 1º. O promitente comprador ou qualquer dos cessionários ou promitentes cessionários, ainda seus sucessores como promitente vendedor, tá? Representados por advogado, e o pedido deve ser instruído com os documentos previstos aí nos incisos respectivos. O provimento vai dizer que tem legitimidade qualquer adquirente ou transmitente de atos e negócios jurídicos que estejam relacionados no artigo 440b, que fazem menção a essa ideia de compra e venda, cessão de direitos e tudo mais, tá? E ainda vai mencionar que o requerente tem que estar representado por advogado ou defensor público constituídos por meio de uma procuração específica, ok? Requisitos. Quais são os requisitos para a adjudicação compulsória extrajudicial? Instrumento de promessa de compra e venda ou cessão, prova do adimplemento, uma ata notarial, inexistência de litígio envolvendo o contrato, pagamento do imposto de transmissão de bens imóveis e assistência de advogado com procuração específica. Passamos, então, a analisar esses requisitos. Primeiro requisito, o instrumento contratual. O artigo e o inciso falam, e também, né, o próprio provimento, os termos do artigo colacionado na tela, vão dizer que é um instrumento de promessa de compra e venda, ou de cessão, ou de sucessão, quando for o caso. Então, qualquer ato, qualquer negócio jurídico que tenha aí esse teor de implicar promessa de compra e venda, ou até promessa de permuta, referentes aí a esses bens imóveis, desde que não haja direito de arrependimento exercitável. E por que destaco a atenção disso? Porque se tem cláusula de direito de arrependimento num contrato de promessa de compra e venda, quer dizer que uma das partes pode se arrepender. E se uma das partes pode se arrepender, como é que eu vou pedir a adjudicação compulsória sem ouvi-la, sem que ela se manifeste aí num devido processo legal? Então, surge até uma discussão, tá? E vejam, essa cláusula de arrependimento, nos termos do artigo 216b, ela não aparece, tá? Mas é o provimento que traz essa cláusula aí de arrependimento. E aí, como é que fica?
Então, a doutrina aqui vai dizer, olha, se o promitente comprador, né, que é quem comprou, estiver de acordo, comparecer, lavrar a escritura pública e o registro, não tem problema nenhum. Então, quando ele for notificado, ele comparece e registra, mesmo que tinha cláusula de arrependimento, vai ser válido. Agora, se tiver a cláusula e ele se recusar, né, então pode ser aí que haja um óbice. Então, chamo atenção para vocês que não há um consenso, embora a lei não preveja, de forma expressa. O instrumento contratual em questão tem que estar registrado? O parágrafo segundo vai dizer que não é obrigatório o registro de promessa de compra e venda na matrícula do imóvel, tá? Para que possa haver, então, a adjudicação compulsória. Inclusive, isso vem reafirmar uma súmula antiga do Superior Tribunal de Justiça, que é o artigo 239, que também previa essa mesma situação de não ser obrigatório o registro para a adjudicação judicial. Então, segue a mesma linha na extrajudicial, mas a previsão expressa de que não é necessário. Tá? E o instrumento tem que estar com firma reconhecida, então não precisa de registro, mas tem que estar com firma reconhecida da assinatura das partes? Tá? Não, tá? Não há necessidade, até porque a lei não fala, e ainda, o provimento 150, no 440G, parágrafo 7º, vai dizer que o tabelião pode dar fé pública a essas assinaturas com base nos cadastros existentes, aí sempre que ele achar importante, tá? Então, se houver dúvida, ele pode consultar, tá? O imóvel objeto de adjudicação precisa ser regularizado. Então, imóvel que não tenha regularização, seja pendente de regularização fundiária, seja urbana, seja rural, ele precisa ser regularizado antes de buscar aí a adjudicação compulsória extrajudicial, ok? E isso porque o provimento menciona aí no 440G1 e no 440L2, que tem que fazer referência a qual é a matrícula ou transcrição. Então, tem que haver menção. Então, eu presumo que o imóvel está regularizado. E às vezes as pessoas compram um imóvel, parte regularizado, parte irregularizado. Imóvel rural é muito comum. E aí, neste caso, só vai ser cabível a adjudicação da parte regularizada. A irregular não cabe extrajudicialmente, ok? Segundo requisito, prova do inadimplemento, né? O inadimplemento, aqui vai estar caracterizado que não houve celebração do título de transmissão de propriedade no prazo de 15 dias após notificado aí, né, no caso, o vendedor pelo oficial de registro do imóveis, lembrando que esse oficial pode também delegar e dizer que essa notificação seja feita pelo oficial do cartório aí de registro de títulos de documentos, tá? Bom, então eu tenho que provar que eu notifiquei e ele não apareceu voluntariamente aí para fazer aí a celebração da transmissão. Terceiro requisito, a ata notarial. Tá? A ata notarial é um documento que vai ser lavrado pelo tabelião de notas, constando identificação do imóvel, nome, qualificação completa aí do promitente comprador ou de seus assessores que constem no contrato aí de promessa, a prova do pagamento, ou seja, olha, eu paguei, eu comprei, eu sou o comprador, eu paguei integralmente o preço, tá? E tá aqui, ó, eu tenho que comprovar o inadimplemento da obrigação de outorgar, né, ou receber o título de propriedade. Né? E como é que eu provo esse inadimplemento, né, ou até mesmo o pagamento? O provimento 150 de 23 traz algumas situações, né, que identificam essa situação da prova do pagamento e vai dizer que podem ser utilizados para provar o pagamento e ainda a caracterização do inadimplemento, ou seja, olha, vendedor, você sabe que eu quitei, eu já te chamei para passar a escritura e registrar definitivamente e você está inerte, tá? O que pode ser feito, né? Ou eu me utilizei ações judiciais, né, no caso, ação de consignação de pagamento, para poder pagar a parcela devida, mensagens, trocas, inclusive, de mensagens por WhatsApp, né, qualquer outra rede social aí, ou aplicativo de mensagens, tá? Onde eu prove que eu paguei e que ele reconhece, né, tá ok. Comprovante de operações bancárias, TED, Pix, enfim,
informações que foram prestadas em declaração de imposto de renda, né, de pessoa física, ou até jurídica, se for o caso, ou ainda recibos que possam ser aí atribuídos, que tenham aí como confirmar a autoria de quem aí, para quem eu estou atribuindo, ok? Ainda, a verbação ou apresentação do termo de quitação, que é um termo geral de quitação de contrato, e, por fim, uma notificação extrajudicial destinada aí a constituir em mora, que é um meio muito comum aí de ser utilizado no âmbito dos registros públicos, ok? Um outro requisito, inexistência de litígio envolvendo o contrato. Então, eu tenho que pegar, a lei fala até em pegar uma certidão do cartório do distribuidor da comarca em que o imóvel está distribuído, e ainda do domicílio do requerente, que demonstra que não existe um litígio envolvendo este imóvel, que é objeto do contrato de promessa aí de compra e venda, esse imóvel que eu estou buscando a adjudicação. Embora esse requisito, alguns vão dizer que às vezes ele pode ser substituído por uma mera declaração de responsabilidade aí, né, no caso aqui do comprador, que é um grande interessado na adjudicação, dizendo que não há nada distribuído, não há litígio envolvendo o bem. Ainda, pagamento de ITBI, né, que é o imposto devido, no caso aí pela transação, tem que ter a guia comprovando o pagamento, que é de competência municipal, aí a sua emissão e a sua competência para receber, E, por fim, aí a assistência de advogado e ainda a procuração, que vai ser juntada em todo esse procedimento, dentre os documentos, é uma procuração que tem que ter poder específico para promover a adjudicação compulsória extrajudicial. Isso tem que estar expresso. O tabelião aí oficial, escrevente autorizado, fiquem atentos se isso consta expressamente na procuração, Então, o procedimento se inicia no registro de imóveis, protocola-se e autua-se o respectivo requerimento, uma petição inicial feita pelo advogado, onde eu peço para que ele seja aí, a parte aí, o vendedor, seja notificado extrajudicialmente, né, contra quem aí quem deve outorgar a minha escritura pública, ou quem vai receber do promitente devedor, se for o caso, que também pode ser promovida por ele, acompanhado do instrumento o título que dá origem a tudo isso, né, o contrato, enfim, dá-se o prazo de 15 dias, aguardando-se a notificação. Se passam-se esses 15 dias e o notificado não se manifesta, fica caracterizada a prova do inadimplemento dele, Isso vai ser certificado pelo registrador, a fim de que o interessado, com tudo isso, se dirija ao tabelionato de notas e lavre aquela ata notarial, que vimos há pouco, E se o notificado expressamente manifestar concordância com o pedido, o registrador vai lavrar a escritura pública aí de compra e venda e registrá-la no prazo de 15 dias. Agora, se ele não for encontrado e certifica-se que, não sei onde ele está, lugar incerto e não sabido, difícil acesso, enfim. Neste caso, o registrador vai autorizar a notificação por edital, publica-se de forma eletrônica ou em jornal, também dando 15 dias úteis, em regra. Importante, provimentos estaduais podem tratar de forma diferente. Então, dependendo do estado onde você se encontra, fique atento à regra própria, Agora, se ele for encontrado e não se manifesta, vai ser dada aí a anuência tácita. Então, prova do transcurso do prazo sem manifestação, o registrador aqui vai expedir uma certidão com esse teor. Agora, qual é o problema? Se ele é localizado e manifestamente discorda do pedido de adjudicação, ou seja, ele está impugnando. Neste caso, o registrador pode tentar promover a conciliação entre as partes. Então, ele pode tentar resolver o problema. Olha, vamos tentar resolver, né? Por que está acontecendo? Atuar ali como um mediador, um conciliador. Agora, se não for possível conciliar de forma extrajudicial, o registrador vai despachar, dizendo o ocorrido, encerrando esse procedimento de forma sem êxito, né, da adjudicação extrajudicial, e vai dizer que as partes poderão aí, quem interessar, acionar o Poder Judiciário para solucionar o caso, ok? Muito obrigada, aqui estão nossas referências, desejo a todos bons estudos.